Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à quinta aula do curso de compreensão textual através da Bíblia, do curso Cristo Rei. E hoje nós falaremos do quarto dia da criação. Aqui vai uma pista do que se trata esse quarto dia da criação. Prestem atenção ao brilho dessas imagens. Gênesis, capítulo 1, versículos de 14 a 15. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Prestem atenção nas cores, pois as mesmas cores corresponderão às explicações de cada um desses elementos. Primeira coisa, no quarto dia da criação, Deus separa o dia da noite. Então, aqui aparece a palavra-chave luminares, e está indicando separação de dia e de noite. Prestem atenção no verbo, separar. Só que não para por aí. Qual foi o propósito da criação dos luminares? Foi somente para separar o dia da noite? Não. Eles também foram criados para servir, olha o verbo aqui, conjugado, sirvam. Eles sirvam de sinais para marcar estações, dias e anos. Então vejam que estes luminares, além de separar, eles marcam a existência dos períodos dentro do tempo. E quais são esses períodos? Vamos lá. Estações, que aqui podemos também pensar nos meses, porque um conjunto de meses, eles são relacionados às estações. Dias e anos. Então, este é o segundo propósito da criação dos luminares, separação do dia e da noite, e depois para que eles sejam sinais para marcar. Tem mais alguma coisa? Tem. Vamos lá ver o amarelo. Iluminar a terra. Mas será que... Vejam que luminares está no plural, então sabemos que é mais do que um. Então vamos pensar, mais do que um luminar que separa dia e noite e ilumina a terra. Então, aqui já são pistas de que em diferentes tempos existirão luminares, porque é mais do que um, que iluminam a terra. Então, olha aqui a dica. Existem luminares de dia, existem luminares para o dia, para a noite, que demarcam estações, dias e anos. Então, voltando aqui, vejam que interessante que isto, o que podemos extrair deste propósito do quarto dia da criação em Gênesis? Significa a continuidade da vida da Terra, que se estenderá em tempos marcados, ou seja, é a garantia da história no planeta. Sabemos que não haverá só um dia, que haverá uma sucessão de dias. Isso não é incrível que a partir de Gênesis chegamos a essa conclusão? Ainda, Deus já não havia separado a luz das trevas? Lembra lá do primeiro dia da criação? Sim, mas ele ainda não havia criado o sol. No primeiro dia, as trevas cobriam a face do abismo antes do haja luz, e Deus mesmo a iluminou, separando escuridão de luz. Então, qual é a conclusão? Deus é a fonte última da luz
do dia, que se alterna com a escuridão. O Sol é introduzido mais tarde, aqui no quarto dia, como a causa imediata. Então, imediato é o oposto de mediato. Então, Deus, como a fonte última, nós dizemos que ele é a fonte imediata. Ele causa, ele cria o Sol, que é a fonte imediata. O Sol e os outros luzeiros ou luminares, né? Vejam só que a luz simboliza vida e bênção. Deus, em Gênesis, ele está criando, ele cria a vida. E vejam que a luz é necessária, ela é essencial e é tida assim como essa benção. Sem ela, não haveria essa sucessão de continuidade na criação dos dias. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Deus fez os dois grandes luminares. Então aqui já está ficando mais específico. Antes eram luminares, agora são dois grandes. Só que vai ter um maior e vai ter um menor. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E vejam que agora, depois de ser dito a respeito desses dois grandes, vem então as estrelas. Vamos ver o que significa isso no texto. Atenção às cores. A expressão o maior, vejam que não é só maior, é o maior, indica duas coisas. Letra A. O artigo o, que é um artigo definido, ao contrário do uma, uns, umas, que são artigos indefinidos, ele indica que só existe um do seu tipo na Terra. O Sol é o único que governa o dia, não existe outro além dele, tá? Para governar o dia. Letra B, maior é grau superlativo. É uma ausência de igualdade. Por exemplo, se nós estamos falando de maior, aqui vai ter uma gradação, uma hierarquia. Então também é porque existirá um outro, existirá um menor, que não é igual a ele, é menor do que ele. Então isso é a demonstração de uma ordem de grandeza. O Sol tem tamanho superior e rege o dia. Qual que é o contraste aqui? Vamos lá no verde, ó. Já a Lua é menor, portanto, ela rege a noite. Então, aqui nós também vemos que o dia ele está relacionado a esta grandeza de tamanho que é representada pelo Sol, né? Que ela acontece pelo Sol, e a noite é uma grandeza menor, representado ou regido pela Lua. Vejam que esse verbo governar é muito importante aqui. Governar, reger. Então, são verbos chave para entendermos este texto. Vejam que interessante. Aqui os luminares ou luzeiros, eles têm o propósito de governar este tempo que já está separado. Vamos agora ao roxo, as estrelas. As estrelas são mencionadas quase que de passagem ou de forma secundária nessa ordem de grandeza. Então, nós sabemos que existem dois grandes. Como que sabemos? O próprio texto nos diz diretamente. Então, vejam só. Aqui nós temos o planeta Terra e vejam o brilho do Sol, que ele é maior do que a Lua. Vejam que a Lua, ela aparece menor. Então, essa imagem corrobora a verdade bíblica. Vejam que essa imagem ela só foi possível depois de muito tempo que a história se passou.
Antes dela, nós contávamos com a verdade bíblica, né? Que é uma verdade incontestável, inerrante e infalível. Ela não falha. Então vejam que depois, com o passar do tempo, existiu uma evidência visual que corroborou a verdade já dita para nós, revelada por Deus através de Moisés. Então vejam aqui, nós faremos uma relação. Lembram que eu falei daquele verbo reger, governar? Olha que importante que ele é. Nós veremos que estes luzeiros, eles têm a relação com o governar lá adiante na Bíblia, em Gênesis 37, versículo 9. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas, olhem os luzeiros aqui nessa parte amarela, se inclinavam perante mim. Peraí, eles são os regentes, são os luzeiros, os maiores que existem. Então, eles são os principais regentes. Eles ficam acima. Vejam o que aconteceu. Eles se inclinam perante José. O que isso pode indicar? O que nós podemos inferir? E eles já estão submissos a um regente maior do que eles, do que o Sol, a Lua e as estrelas. Né? É uma figura que está agora no sonho de José. Então, o que nós podemos dizer? O sonho de José, ele se cumpriu exatamente quando ele foi governante no Egito. Vejam, então, a explicação dessa inclinação desses regentes. Inicialmente, José foi parar no Egito porque foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Aqui é a fala do reverendo Frank Brito na revista Última Chamada, página 60. Voltando então, Gênesis capítulo 1, os versículos 17 a 18, temos que Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. O que é esse Deus os colocou? Quem? Os luzeiros ou os luminares, que nós lemos anteriormente. Aqui, mais uma vez, está falando do propósito deles, que não é só um propósito. Vamos lá aos verbos. Iluminar, eles estão em verde. Iluminar a terra. Governar, quem? O dia e a noite. E separar o quê? A luz das trevas. Os luminares servem a criação, né? Eles governam, entretanto, eles servem esta criação de acordo com o desígnio de Deus, o Altíssimo. Então, vamos pensar que não faz sentido nenhum estes luzeiros serem cultuados, uma vez que eles próprios são causados por Deus. Este sim, o Deus Criador, o autor da criação é digno de adoração. Né? Então, reflitam sobre isso, que Deus, o Criador, faz tudo com um propósito. Ele cria com um propósito e toda a criação dele deve prestar culto, deve adorar este Deus Criador. E não uma inversão de ordem onde a criação adora a própria criação. Tá? Então, nós vemos que desde Gênesis está apontando para que nós tenhamos essa clareza de pensamento e este cuidado. Gênesis capítulo 1, versículo 18 a 19. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Deus viu que ficou bom. Isso é um julgamento de Deus. O que ele faz, ele julga ser bom.
Vamos lá, como a luz é boa, ficou bom, a luz é boa. Vimos que ela, porque tudo que Deus faz é bom, né? Vimos que ela, inclusive, passe presente na noite, regendo-a. Vejam que interessante isso, né? Mesmo na noite, nós não ficamos sem a bênção de Deus, que é a luz, né? Então, pode-se dizer que a lua rege a noite, como já havíamos visto antes também. Em outras palavras, as formas móveis, os luminares, da segunda tríade de dias. O que significa tríade? Um conjunto de três, então os 3 primeiros dias, governam sobre as esferas que as abrigam. Então, no caso, a esfera é o planeta Terra, né? Então, governam sobre o planeta Terra. Gênesis capítulo 1, versículos 17 ao 19. Deus os colocou no firmamento do céu. Isso aqui nós já lemos, né? Prestem atenção nas cores e nos verbos. De novo, ali eles aparecem: iluminar, governar, separar. Né? E esse firmamento, lembrando que o firmamento é o céu, quando houve a separação, né, das águas, e aí surge, Deus cria a parte seca e a parte molhada. Né? Então, Deus mostra que ele é o governante do cosmos. Vejam que os luminares governam o dia e a noite, a esfera, né? Mas Deus, ele é o supremo governante do cosmos, né? Ele que institui esse governo imediato através dos luzeiros, tá? Mas ele é este governante supremo do cosmos. Então, vejam que ele é este governante, além de ter criado e decretado, decidido que seria dessa forma, ele dá nome às suas esferas, né? Ele deu nome para Sol, Lua, dia e noite. E olha lá o rosa, ao providenciar que as necessidades da vida sejam satisfeitas em seu reino. Então, o nosso Deus, ele é soberano sobre a sua criação. Ele cria e, além de criar, ele providencia as necessidades da vida. Como nós já vimos, ele garante a continuidade da história. Deus é um Deus de providências. Ele é um Deus providente que se importa com a criação. Vejam que desde Gênesis nós já podemos entender este atributo de Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero a companhia de vocês no nosso próximo vídeo de inglês e que vocês possam também refletir, assiste o vídeo de novo, dá pause. Vocês viram que tem umas recomendações de outros livros da Bíblia nas telas. Procura se aprofundar e me pergunta também nos comentários. Eu ainda estou esperando o primeiro comentário. Vamos interagir. Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até mais.